Quem trouxe Bíblia essa noite? Cadê a Bíblia dos irmãos? Vamos abrir essa noite na leitura tema. Primeira Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo de número 1. Vamos estar lendo. Nosso presidente já leu, mas eu quero uma vez mais ler com vocês o tema deste grande conclave, desse grande congresso. Que Deus continue com as suas mãos estendidas sobre a vida de todos. Nossa uma praça, que Deus abençoe. O som é uma bênção, está uma bênção. Capítulo 1, a partir do versículo de número 13. Todos os irmãos encontraram? Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. E você diz amém. Amém. Assentai-vos. Queridos irmãos, nós temos um texto bíblico e é do conhecimento de todos os leitores da Bíblia Sagrada. Pedro, ao escrever esta epístola pequena, com apenas 5 capítulos e 105 versículos, mas trazem lições preciosíssimas para a nossa vida e para o nosso crescimento espiritual. Ao observarmos esta epístola, Pedro escreve aos irmãos dispersos, e ele faz aqui uma descrição no capítulo 1, versículo de número 1. Ele se apresenta como escritor e apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos, do Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, ou seja, em toda a Ásia Menor. E ele vai dizer para quem ele está escrevendo: para os eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicados. É de suma importância entendermos e fazermos uma dissertação a respeito do escritor desta epístola, do qual tomamos o capítulo 1 como tema, pois a Bíblia vai nos trazer alguns detalhes a respeito da vida deste moço. O que a Bíblia apresenta a respeito de Pedro é que o seu nome a priori era Simão. A Bíblia nos informa no capítulo 1 do Evangelho de Jesus, escrito por João,
e o versículo 42, que André foi quem apresentou este moço Simão a Jesus. Uma vez que André passou o dia inteiro na casa de Jesus, agora ao sair de lá, ele procura alguém e encontra o seu irmão Simão e o leva à casa de Jesus. E chegando à casa de Jesus, Jesus dá uma olhada para Simão e diz: tu és Simão, filho de Jonas, eu vou te chamar Cefas, que é uma palavra aramaica que significa Pedro. É de suma importância entendermos a descrição de William Bacri no que diz respeito a esse texto. William Bacri diz que a nós compete trazermos pessoas à casa de Jesus. E ao chegar na casa de Jesus, a ele compete fazer a mudança na vida daqueles a quem levamos. Pois André, ele leva a Pedro ou a Simão até Jesus, e chegando à casa de Jesus, Jesus promove uma mudança na vida dele, chamando-o de Cefas, que é uma palavra aramaica que quer dizer Pedro, rocha ou fagulhas de pedra. Portanto, nós sabemos que este moço, o seu nome era Simão, e Jesus o chama de Pedro. O capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, versículo de número 44, a Bíblia vai falar o nome, o local onde esse moço vivia. A Bíblia diz que ele era natural de Betsaida. Ele era da cidade de Betsaida. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 16, Marcos vai falar a sua profissão. Diz o texto que Jesus o chamou quando ele estava lançando as redes com seu irmão André, porque eram pescadores. Ao observarmos o capítulo de número 4 do Evangelho escrito por Mateus, versículo de número 18, Mateus vai falar o local aonde Pedro estava quando Jesus o chamou. A Bíblia diz que Jesus, passando junto ao mar da Galileia, viu estar dois irmãos, André e Simão, que estavam lançando as redes, e o Senhor faz um convite dizendo: vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homem. Porém, é de suma importância entendermos que no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 5, dos versículos 2 ao versículo de número 11, Lucas vai nos informar o momento e a circunstância com a qual Jesus chamou a Pedro. Marcos apresenta a sua profissão, Mateus o lugar onde ele estava, e Lucas a circunstância que envolvia a vida de Simão quando Jesus o chamou. A Bíblia diz que após eles pescarem uma noite inteira, nada havia apanhado, pela manhã cedo eles tiram o barco para fora da água. Jesus agora está na praia pregando a uma grande multidão, e como a multidão lhe apertava, Jesus entra, a Bíblia diz que ele vê dois barcos, e ele entra em um dos barcos que era de Simão. Isso aqui é muito lindo, porque o que podemos entender do texto é que Jesus tinha outras opções, mas ele escolheu estar no barco que era o de Simão. Isso aqui é importante porque Jesus tinha muitas outras opções, mas ele escolheu a nós, ele escolheu a mim, escolheu a você para estarmos esta noite aqui reunidos louvando o seu nome. Jesus entra no barco que era o de Simão e diz a ele: afasta o barco um pouco, eu quero usar o seu barco como púlpito. E Jesus, assentando-se, ensinava a multidão do barco. Uma vez que Jesus usa o púlpito ou o barco de Simão como púlpito, Jesus agora não vai lhe despedir de mão vazia, dizendo a ele: afasta o barco para o mar alto, pois nós vamos pescar. O Simão vai dizer: Senhor, eu pesquei a noite toda, nada apanhei, mas segundo a tua palavra, como manda, eu vou lançar rede. É interessante porque eles, como pescadores profissionais, sabiam que peixe se dava durante a noite. Porém, eles estavam frustrados uma vez que nada apanharam, mas Jesus estava convidando para ir pescar numa hora errada, no momento errado, aparentemente na área profissional,
e com pessoas que estavam frustrados, com sonos, cansados, estressados por nada haver apanhado. Só que Jesus vai com eles até o mar alto. Jesus disse: lance a rede. E quando ele lança a rede, ele começa a apanhar grande quantidade de peixe a ponto de encher o seu barco e encher o barco do companheiro. E quando eles chegaram no outro lado, ou seja, retornaram para a praia com os dois barcos cheios, a ponto do barco ir a pique de tantos peixes, Jesus agora vai fazer um convite a Simão e vai dizer para ele: agora você me segue. E eu acho interessante o capítulo 5, versículo 11 do capítulo do Evangelho escrito por Lucas, que a Bíblia diz que eles, deixando tudo, seguiram a Jesus. Isso quer dizer que Pedro deixou o barco cheio de peixes, a rede, e segue a Jesus. É muito interessante, porque se Jesus tivesse chamado a Pedro de manhã cedo, antes dessa pesca maravilhosa, muitos iriam dizer: Simão saiu da profissão porque teve insucesso, porque pescou a noite toda, nada apanhou, está frustrado, está mudando de profissão para ver se consegue ganhar a vida. E Jesus agora decide honrar Simão e mostrar a todos que ele está seguindo a Jesus. Não é que o Pedro que no mar não tem peixe, não é que ele teve uma frustração, porque Jesus compensou a sua frustração. O barco ficou cheio de peixe. Jesus provou que ele saiu honrado da profissão, mas agora tinha uma nova missão para ele, de seguir a Jesus. Capítulo de número 10 do Evangelho escrito por Mateus, versículos de número 1 a 4, nós encontramos ali os 12 nomes dos homens que seguiram a Jesus de perto. E dentre eles, o primeiro nome da lista, no versículo de número 2 que entra, é o nosso irmão Pedro. Estar com Jesus é um estreitamento de relacionamento. E ao observarmos o ministério de Jesus, Pedro, ele está com Jesus nos momentos mais cruciais, como também nos momentos mais propícios do ministério de Jesus. Aliás, ele faz parte de uma equipe que Jesus sempre contava. Capítulo de número 17, versículo 1 de Mateus, a Bíblia diz que 6 dias depois Jesus vai a um alto monte, e lá Jesus se transfigurou-se. Mas antes, Jesus leva consigo a Pedro, a Tiago e a João. O capítulo de número 8 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, versículo 51, quando Jesus vai à casa de Jairo, a Bíblia nos informa que ao chegar lá, Jesus não deixa ninguém entrar no quarto onde a filha do Jairo está morta, a não ser Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da criança, e a porta é fechada. Capítulo de número 14 do Evangelho escrito por João, o Evangelho escrito por Marcos, versículos 32 e 33, Jesus agora está no jardim do Getsemane. E ao chegar no jardim do Getsemane, Jesus vai dizer aos discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou um pouco mais adiante a orar. O versículo 33 nos informa que Jesus toma consigo a Pedro, a Tiago e a João, e falou para ele palavras que não falava aos demais discípulos, dizendo-lhes: a minha alma está profundamente triste, ficai aqui e velai comigo. Portanto, com base nesses textos, nós entendemos que Pedro faz parte de uma cúpula que Jesus sempre contava com eles. Pedro era o tipo de discípulo que sempre falava pelos demais, quando as coisas não estavam bem, quando Jesus falava alguma coisa por parábola, Pedro sempre tomava a palavra e dizia: Senhor, explica para a gente esse negócio aí. Quando Jesus faz o convite, ele diz: o que é que eu vou ganhar com isso? Jesus diz: 100 vezes nessa vida e por fim a vida eterna. Ele diz: esse jeito eu estou junto com o Senhor. Pedro era discípulo que sempre tomava a iniciativa e falava pelos demais. Por exemplo, quando nós observamos o capítulo 16 de Mateus, versículo de número 13 ao 18, quando Jesus leva eles à parte a Cesareia de Filipe, Jesus lhe faz uma pergunta: que dizem os homens ser o filho do homem? Uns disseram, estão dizendo que tu és Jeremias,
Outros estão dizendo que tu és João Batista. Outros dizem que tu és Elias. E estão dizendo que tu és um dos profetas. Jesus agora se volta para eles e pergunta: e vós, o que dizeis que eu sou? Todos ficam calados, mas no versículo 16 a Bíblia diz: e Pedro, tomando a palavra, disse: eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, pois não foi carne nem sangue que tu revelou, mas unicamente o meu Pai que está nos céus. Eu digo também que tu és Pedro, e sobre esta declaração que ora fizeste, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Ao observarmos o capítulo 6 do Evangelho escrito por João, versículo de número 60 ao 68, Jesus está pregando uma mensagem. A mensagem de Jesus naquele dia não foi mensagem para massagear a ego de ninguém, foi uma mensagem dura, pesada. Jesus está pregando que quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não é digno de mim. A multidão deixa Jesus e volta. Os 70 começam a dizer: duro é esse discurso, quem pode ouvir? E vão voltando também. Fica Jesus com os 12. Versículo 67 e 68, Jesus disse: se vocês também não querem me deixar, vão embora. Atrás da multidão, todos eles ficam calados. Versículo 68 diz: e Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. É de suma importância entendermos que ele não está dizendo para onde iremos nós, mas para quem? Porque para onde é o lugar, mas ele está falando para quem? Pessoa. Para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Quando eles estavam em alto mar, lá no capítulo 14 de Mateus, versículo de número 27, Jesus aparece em meio à tempestade. Eles navegando, já a quarta vigília da noite, e Jesus vem andando por cima das águas, porque aquilo que coloca medo em mim e em você, o meu e o teu Jesus anda por cima. Então Jesus está andando por cima das águas e está dizendo: não temam, tenham bom ânimo, sou eu. Todos ficam calados. A Bíblia diz que eles começaram a dar grandes gritos dizendo: é um fantasma. Jesus está dizendo: não, sou eu, não tenho medo. E é interessante que quem está gritando aqui não é uma mulher com medo de uma barata. Quem está gritando aqui é 12 malandras, 12 homens barata, gritando e dizendo: é um fantasma. E Jesus disse: não sou eu. Todos ficam calados, mas Pedro toma a palavra e diz: se é o Senhor mesmo, permita-me ter contigo por cima das águas. Jesus disse: vem. É interessante. Esses dias eu vi um irmão pregando e ele disse que Jesus disse: vem, Pedro. Mas o texto não diz isto. O texto, quando Pedro disse: ao Senhor, permita-me ter contigo por cima das águas, Jesus disse: vem, ponto final. Em outras palavras, Jesus está dizendo: qualquer um de vocês que aí está, que tiver coragem, pode descer no barco e vir. Só que o texto diz: e Pedro, descendo do barco, andou por cima das águas e indo ao encontro de Jesus. Pedro era um discípulo que sempre falava pelos demais. Capítulo de número 17 do livro de Mateus, versículo 4, quando Jesus se transfigura e a Bíblia diz que vai se apresentar, Jesus vai falar com Moisés e Elias. Está Jesus, Moisés e Elias falando. Pedro, Tiago e João está vendo. Tiago não fala nada, João não fala nada, mas Pedro disse: eu quero falar também. Senhor, permita dizer uma coisa. Gente, quem está falando é Jesus, quem está falando é Moisés, quem está falando é ele. Mas Pedro toma a palavra e diz: Senhor, eu tenho que dizer alguma coisa. Bom é nós estarmos aqui. Se o Senhor quiser, nós vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele dizia isso, uma nuvem ocultou eles, Jesus, Moisés e Elias, e no meio da nuvem uma voz bradou dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Eles caem, Pedro, Tiago e João caem. Jesus agora desperta dizendo: levantai e vamos descer do monte. E a Bíblia diz que eles não viram mais a ninguém, mas tão somente a Jesus. É de suma importância lembrar o que Raimundo de Brau vai dizer, que tem muita gente que
tem que viver a lei para ser salvo. Tem muita gente querendo fazer uma tenda para Elias, que representa o profeta. Se não tiver profecia, se não for na casa do profeta, nada dá certo. E tem outros querendo fazer uma tenda para Jesus, mas o próprio Deus vai reprovar. Não é para fazer tenda nem para Moisés, nem para Elias. Deus, o Pai, vai bradar e dizer: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ou seja, o único digno de ser louvado não é Moisés, não é Elias, é tão somente Jesus. É só Jesus. Isso é tão importante que quando eles despertaram, eles não viram mais a ninguém, mas tão somente a Jesus. Moisés passa, Elias passa. O único que é o mesmo ontem, hoje e eternamente é exclusivamente Jesus Cristo. Ele é o imutável, ele não muda, ele não passa, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tem alguém entendendo o que Deus está falando? E não pensa assim. Pedro era esse tipo de discípulo, só que é importante lembrarmos que quando Pedro estava crente, estava firme, convicto, Jesus o chamava de Pedro. Porém, quando ele estava fraquinho, oscilando, Jesus não o chamava de Pedro, Jesus o chamava de Simão, para denotar sua antiga natureza. Olha que interessante. Capítulo de número 17 de Mateus, por exemplo, versículo 25. Um belo dia, Jesus entra em Cafarnaum e chamaram os cobradores de impostos e disseram: Pedro, o teu mestre não paga imposto não, hein? Ele disse: paga, mas ele pôs a mão no bolso, não tinha um centavo para pagar o imposto. Aí ele foi para casa murmurando, dizendo: como é que pode se ver esse Jesus? Ele disse que é dono do ouro e da prata, me cobraram o imposto, eu não tenho um centavo para pagar o imposto, que vergonha. Quando eu era pescador, eu tinha um dinheirinho no bolso, sempre paguei as minhas obrigações, e agora me cobraram o imposto, eu não tenho um centavo para pagar. E Pedrão foi para casa meio que desviado. E Jesus deu uma olhada, e a Bíblia diz que Jesus se antecipou. E Jesus não chama de Pedro, mas Jesus o chama de Simão. E Jesus disse: Simão, por que estás mal? De quem é mesmo cobrar os impostos? Dos filhos dos reis ou dos alheios? Ele disse: dos alheios. Jesus disse: então estão livres os filhos, você é filho, rapaz. Mas para que não escandalizemos, pega o teu anzol, vai pescar. E enquanto tu pesca, eu providencio. Você está estressado demais, está nervoso, vá pescar. Enquanto você pesca, eu vou providenciar para você. Você tem provisão da parte de Deus? Deus tem as suas multis maneiras de trabalhar. Tem hora que a gente acha que a resposta vem da direita e ele está vindo pela esquerda. Tem hora que a gente acha que ele vem com a providência de baixo, ele vem de cima. Mas ele sabia e se antecipou e disse: vai pescar, pegue o primeiro peixe, vá na boca do peixe que eu já dei ordem à contabilidade, está vindo a providência. É interessante que Jesus, por via de regra, se fosse para ganhar fundos, Jesus tinha que mandar ele pescar com ele, mas Jesus havia lhe chamado para não mais voltar à profissão. Pescar com ele, pesca profissional. Pescar com anzol é esportiva, pesca esportiva. Mas assim, vai distrair a mente, e quando você se distrai, eu providencio. Pega o primeiro peixe. Na boca do primeiro peixe está vindo a provisão. Que cobrava de dracma, mas vai vir um estáter na boca do peixe. E aí você pega o dinheiro, paga por ti e paga por mim. É interessante porque cobraram a de dracma. Ele encontra na boca do peixe um estáter, que é 3 vezes o valor da dracma. Isso quer dizer que ele pagou por ele, pagou pelo mestre e ainda sobrou dinheirinho para comer o pãozinho no dia seguinte, porque a bênção de Jesus, ela vem para sobrar. Por que a improvisão da parte de Deus? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Teve um dia que Simão estava tão fraco, mas tão fraquinho, estava, como diz os nossos adolescentes, só um pozinho de água, ó. Estava fraco demais. Que Satanás se apresentou a Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 31. E Jesus vai chamar Simão, e não vai lhe chamar de Pedro, vai dizer: Simão, Simão, 2 vezes.
cirandar como se ciranda o trigo. Mas eu roguei por ti. Gente, isso aqui é demais. Porque Simão estava tão fraco, mas tão fraco a ponto de Jesus chamá-lo 2 vezes. Quando Jesus queria salientar e autenticar a veracidade de um fato, ele falava por 2 vezes, na verdade, na verdade. Jesus aqui diz: Simão, Simão, eis que Satanás te pediu para se andar com você. Você sabe o que acontece aqui nesse texto? Satanás se apresentou para Jesus e Jesus me dá esse dedo aí, que eu quero ensinar você. Uma hora ele está crente, outra hora está entregue. Uma hora ele crê, outra hora não crê. Uma hora quer ir para a igreja, outra hora quer ficar em casa. Uma hora acredita, outra hora quer acreditar. Me dá ele que eu quero ensinar a ser crente. Eu disse: não. Ele está fraco, mas é meu. Ele vacila, mas é meu. De vez em quando vai vacilada, mas é meu. Não toque a mão, porque é meu. Aleluia. Mas eu roguei por ti para que a tua alma não desfaleça. Quando tu te converteres, confia nos teus irmãos. Gente, Jesus estava aqui em um dia antes de ir para a cruz. 3 anos e meio Pedro com Jesus e ainda não era convertido. Porque Jesus está dizendo: quando tu te converteres, confia no teu irmão. Então eles não eram convertidos ainda. Tanto é que quando, lá no Getsemane, Marcos capítulo 14, versículo de número 37, do 33 ao 37, Jesus disse: fique aqui e venha comigo. Jesus não chamou para orar, Jesus chamou para vigiar. Vigie aqui, que eu vou orar um pouquinho. E Jesus vai orar, e menos de 1 hora Jesus volta, e Pedro que disse: eu estou pronto e por te bater a morte, está dormindo. Jesus despertou e vai dizer para ele: Simão, Jesus não chamou de Pedro, versículo 37, nem 1 hora você pode velar comigo. Fique aqui, vem comigo. Volta a orar, Jesus, novamente. Quando volta, Simão está dormindo novamente. E Jesus disse: levantai agora, porque é chegado aquele que entrar. Só que Simão tinha prometido com Jesus que estava pronto para ir com ele até a morte. Jesus disse: não, o galo hoje não canta sem que ande 3 vezes você me nega. Ele disse: Jesus, eu não estou discordando do senhor não, mas eu vou deixar para isso não acontecer. Quando chega Judas, que com um exército no Getsemane que pega Jesus, Simão ele saca a espada, não era convertido, andava com a espada. Pega a espada e diz: com o meu mestre ninguém toca, eu vou com ele até a morte, e tenta cortar o pescoço do servo do sumo sacerdote Malco. Graças a Deus que foi minha mira, uma providência divina, pegou só na orelha e secou a orelha do servo. E Jesus diz: olha, coloca essa espada na bainha, quem com ferro fere, põe ele é ferido. E parece-me ver Jesus dizendo: por favor, me dá um lampião aí, desculpa, é que ele é Simão. Ele não é Pedro ainda, é Simão. E vai procurando a orelha do rapaz e diz: dá licença, deixa eu colocar no local. E o que é lindo, só que é muito lindo porque João vai dizer que ele cortou a orelha direita do servo do sumo sacerdote. Aquele servo do sumo sacerdote está estudando para ser sacerdote. E no sacrifício, ou até mesmo no ritual, para se tornar sacerdote, tinha que pegar o sangue do cordeiro e aspergir no dedo polegar do pé, no dedo polegar da mão e na orelha direita. Se Pedro cortou a orelha direita do moço, não tinha mais consagração para ele. Mas Jesus disse: não, eu vou, a tua consagração está garantida. Deixa eu colocar a orelha no lugar. Vai ter consagração. Pedro quase que garanta, porque é o Simão, mas vai ter consagração. Quando Jesus repreende Simão, ele começa a seguir a Jesus de longe. Capítulo 18 de João, versículo de número 15, 16, 17, ele está se aquecendo numa fogueira.
Saiu a criada e disse: tu és o que estava com Jesus? Ele disse: não sei o que está falando, não. Depois chega outra e diz: não, você é o que está com Jesus Nazareno. Até a tua vara denuncia. Mateus capítulo de número 26, versículo 72. Pedro vai dizer: eu não conheço esse homem. Olha, aquele que eu tinha dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, agora está dizendo: eu não conheço esse homem. Pela terceira vez, uma criada disse: não, você é um dos que está com Jesus Nazareno. Aí ele começa a espraguejar: eu não falei que eu não conheço esse homem. Aí a Bíblia diz que o galo cantou. E Lucas vai dizer que Jesus olhou para ele. E o olhar de Jesus para ele, Jesus estava dizendo: eu não te falei, Simão, que antes que o galo cantasse, você me negaria 3 vezes? Antes que o galo cante, 3 vezes você me negaria? E a Bíblia diz que com o olhar de Jesus, Simão sai para um local escuro e chorou amargamente. A partir daquele momento, Simão se isola dentro de uma casa. João capítulo 20, versículo 19. Ele fica o primeiro, o segundo e o terceiro dia. Quem era para ir visitar o corpo de Cristo, o sepulcro vazio, seria Pedro, Tiago e João. Mas eles estão com medo, trancados. Aí a mulherada vai lá no domingo cedinho, vou ungir o corpo de Cristo. Era para a mulherada ter dado glória a Jesus, porque e chegando lá no sepulcro, elas estão preocupadas: quem nos revolverá a pedra? Mas aquilo que era problema para ela, o anjo já havia revolvido, sentado em cima da pedra. Glória seja dada no nome do Senhor. E o que é interessante é que o anjo revolveu a pedra, não foi para Jesus sair do sepulcro. O anjo revolveu a pedra para mulheres atestarem a veracidade de que o sepulcro estava vazio. Quando as mulheres chegaram lá, o anjo está dizendo: porque vocês buscam vivo entre os mortos? Ele não está aqui, já ressuscitou. E dizer a seus irmãos: ele está vivo, e ele vive para todo sempre. Capítulo 20 de João, versículo de número 1. As mulheres chegam dizendo: olha, o túmulo está vazio e Jesus está vivo. Pedro disse: só acredito vendo. Capítulo 20, versículo 2. Pedro e João correram para o sepulcro. Chegando lá no sepulcro, ele entrou e viu que os lençóis estavam lá e o lenço estava dobrado. Mesmo assim, ele volta e se tranca dentro de uma casa. O anjo aparece às mulheres lá no capítulo 16 de Marcos, versículo de número 7, e disse: vai e diga aos discípulos de Jesus que Jesus vai encontrar eles de caminho para Galileia, e diga para Pedro também que Jesus quer ver ele. Pedro não fazia parte dos discípulos? Era só Jesus dizer: olha, diga para eles que vão para Galileia, que eu vou me encontrar com meus discípulos. Aí Jesus diz: diga aos discípulos e a Pedro que eu quero vê-lo. Se Jesus não tem mencionado o nome de Pedro, ele ficava dentro da casa e não saía para Galileia. Mas Jesus, sabendo e conhecendo a Pedro, diga para ele que mesmo com as frustrações dele, eu quero ver ele, eu não desisti dele, eu estou com ele, ele é fogo. Que bom saber que Jesus não desiste de nós. Capítulo de número 20 do Evangelho escrito por João, versículo 20, Jesus entrou na casa onde eles estavam, a porta fechada, e Jesus disse: Pai seja convosco. Depois Jesus se manifesta a eles. Mas mesmo assim, Simão, capítulo 21 de João, disse: eu vou pescar. Capítulo 21, versículo de número 2, 3 e 4. E Simão, mesmo com seus erros, mas ele era um líder nato, ele tinha persuasão. Os companheiros disseram: eu também vou pescar. Aí ele volta a pescar, pescou a noite toda e não apanhou uma piadinha sequer.
De manhã cedo, Jesus se apresenta na praia. E mesmo Simão havendo ofuscado ele, decepcionado, negado, era para Jesus ter chamado Pedro, Tiago, João, por nome. Porque quando o pai está com raiva, por atitude de um filho, não chama com nome carinhoso, o filho, o pequeno, o bebê, não, chama pelo nome. Quando meu papai me chamava Emanuel, eu já sabia que algo estava errado. Só que o que é lindo é que o texto lá propôs que Jesus vai chamar com o nome de carinho: filhos, tendes alguma coisa de comer? E não olha nesse não, lá no Bangladesh hoje não, pescamos novo, tá? Jesus disse: lance do lado direito, que vocês encontrarão. E a palavra de Jesus foi como flecha. Mesmo sem eles conhecer que era Jesus, mas quando Jesus fala, a palavra vai para os ouvidos, o ouvido manda para o cérebro faz a metabolização, a corrente sanguínea central libera o oxigênio aciona a faringe, a laringe, a língua, e o crente glorifica para todo o tempo. A palavra de Jesus foi como flecha. E eles disseram: nós pescamos a noite toda e nada apanhamos. Mas como manda, vamos lançar. E vai lançar. E quando puxaram, 153 grandes peixes. João olhou e disse: Pedro, é o Senhor. Pedro mergulha dentro da água e vai ao encontro de Jesus. Os discípulos chegam, e quando eles chegaram, eles encontraram uma fogueira, peixe e pão assado. E Jesus dizendo para ele: vinde e jantai. Meus irmãos, mas era de manhã. A janta acontece à noite. Por que Jesus está chamando eles para jantar? É porque Jesus sabia que eles haviam saído para o mar, para pescar. E como de costume, no que pescava, fazia janta e comia em alto mar. Como eles não apanharam nada, estava com fome. E Jesus compensa até o tempo perdido dizendo: em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, era para vocês estar tomando café comigo, mas saíram no centro da minha vontade, estão até agora sem janta, mas eu vou compensar o tempo perdido. Vem jantar comigo, é hora do café, mas eu vou compensar. Agora eu pergunto aos irmãos: aonde foi que Pedro, diante de que Pedro havia negado Jesus? Diante de uma fogueira. Jesus agora prepara o cenário com uma fogueira para confrontar a Pedro. Essa noite Jesus preparou o cenário para conversar com a gente. Jesus prepara o mesmo cenário de onde Pedro havia negado. Dá janta para eles. Eles se encheram, mataram a fome, e ninguém se ousa perguntar quem era Jesus, porque eles sabiam que era Jesus. Tendo ele jantado, Jesus agora chamou para a conversa. Capítulo 21, versículo 15. E é interessante que Jesus havia morrido, ressuscitado, mas Jesus não chama de Pedro, Jesus o chama de Simão. E Jesus vai perguntar: Simão, ama-me mais do que estes? E ele disse: Senhor, tu sabe que eu te amo. Jesus está: apacenta os meus cordeirinhos. Pouquinho depois, Jesus pergunta pela segunda vez: Simão, ama-me mais do que estes? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus está: apacenta o meu rebanho. Pela terceira vez, Jesus pergunta: Simão, ama-me? E Simão entristeceu pelo fato de Jesus perguntar pela terceira vez: ama-me. E ele vai dizer: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Eu acho fantástico a descrição de Alain Furquim, que Alain Furquim vai dizer que nesse texto Jesus pergunta para Simão: Simão, você me ama com a loaga, que o amor de se doar pelo outro? E ele responde
um amor fiel, um amor da admiração. Se o Senhor te admira. Jesus disse, não é isso que estou perguntando, pergunta pela segunda vez, você me ama com amor ágape? Ele responde com a segunda vez, eu te amo com amor fiel, amor da admiração. Aí a terceira vez Jesus pergunta, Simão, ama-me com amor fiel? Ou seja, tudo que nós vivemos juntos, você só tem uma admiração por mim? Nós vivemos algo fantástico no mar, eu com você, nós enchemos 2 barcos. Eu curei a tua sogra. Você viu milagres estupendos da minha parte. Eu fiz por você o que ninguém jamais fez. E você só tem uma admiração por mim, Simão. Você só me ama com amor fiel. E aí ele se entristece pelo fato de Jesus perguntar a terceira vez, ama-me. Mas ele é sincero, ele diz, Senhor, não adianta eu dizer que eu amo ao Senhor com amor ágape, quando as minhas atitudes é de um amor fiel. E é neste momento que Jesus vai liberar seu perdão para Simão, porque ele negou a Jesus quantas vezes? Jesus pergunta quantas vezes para ele se o amava? 3. Cada pergunta de Jesus ia lá no interior de Simão. Quem ama não trai, quem ama não nega, quem ama vai até a morte. E a partir daquele momento que Jesus decide dar um ponto final no nome Simão. É a última vez que ele é chamado de Simão, porque a partir de então o Senhor Jesus decide escrever uma nova história e ele a partir de então passa a ser chamado de Pedro, literalmente. Essa noite ele estou aqui como profeta de Deus para dizer, o Senhor vai começar a reescrever nova história a partir de pessoas que estão aqui esta noite. Nova história será escrita para a vida daqueles que creem. Você só foi Simão, vacilante até hoje, porque hoje Jesus libera o perdão para você e ele mesmo começa a escrever uma nova fase na tua vida. Onde é que está a mão para aqueles que creem? No poder da sua transformação da parte de Deus para vidas que aqui estão. Transformação da parte de Deus para a família que estão aqui sendo representadas. Transformação da parte de Deus sobre mentes e projetos da noite desse dia. E se você acredita, receba a palavra de Deus e seja transformado. É a última vez que ele vai ser tratado de Simão. Quando a Bíblia o trata depois desse texto ali de Simão, tem que associar Simão Pedro. Jesus vai dizer para ele, Simão, enquanto você é novo, você vai para onde quer. Você se cinge. Mas dizerão que você será velho, ficará velho. E você vai estender as mãos e alguém colocará a capa em você e te levará para lugares que você não gostaria de ir. Dito isso, Jesus faz um convite, segue. Ou seja, ande comigo. Eu não te critico por você ter um amor fiel, mas vamos comigo. Porque a partir do andar comigo, você vai aprendendo a ter um amor ágape. E lá na frente, você vai provar para todos que o teu amor não é mais fiel, é ágape. Só que o que anima é o capítulo 21, versículo 20. Pedro olhou para trás e ele viu o pastor Francisco de Assis, ele viu a João e ele disse, e a esse, o que é que vai ser com ele? O que é que vai acontecer com ele? Jesus disse, não brinca não, Pedro, eu te dei o perdão agora e você já está se importando com a vida do outro. Se eu quero que este fique até que eu venha, o que é que te importa? Segue tu, rapaz, te preocupa com a tua vida, vai e ele começa a seguir a Jesus. Capítulo 1 de Atos, versículo de número 13. Quem está lá no Monte das Oliveiras, quando Cristo subiu aos céus? Pedro está junto. Capítulo 1 de
Atos, versículo de número 15. Quando os irmãos estão chorando pelo fato de Jesus se ascender aos céus, quem vai consolar os discípulos e os irmãos? Pedro. Capítulo de número 2, versículo de número 14 de Atos. Quando veio o Espírito Santo sobre o povo e eles foram cheios do Espírito Santo, a ponto de uns dizer que eles estavam embriagados e cheios de mosto, Pedro se coloca de pé e diz: eu vou provar para esse povo que ninguém está embriagado nem cheio de mosto. Parece que veio alguém dizer: segura Pedro, porque a última vez que ele tentou defender a Jesus, ele cortou a orelha do servo, do sumo sacerdote. Ele disse: calma, ali eu era Simão, agora sou Pedro, agora eu vou provar nas Escrituras o que está acontecendo. Só que o que eu acho lindo é o capítulo 2, versículo 14 de Atos, que a Bíblia diz que Pedro se colocando de pé e os 11 com eles. Isso aqui é demais. Porque tem lugar que a gente anda e quando você se coloca de pé para falar, os outros não querem se colocar de pé para apoiar. Outros pregadores fazem vidinha, ficam torcendo para dar errado, para você não fluir na mensagem. Mas esses discípulos me ensinam a lição fantástica. Pedro se levanta para falar, mas os outros se levantam para apoiar, dizendo: pode pegar, Pedro, que nós estamos juntos. E Deus quer levantar amigos do ministério. Homens que apoiam o outro quando chega a família. Com tanta graça, com tanta missão, trazendo para ele a luz dessa escritura, que o capítulo 2, versículo 36 diz que, terminando de pregar, a palavra compungiu o coração dos ouvintes. Sabe o que é compungir aqui no grego? É como se pegar uma espada e furar o coração. A palavra foi adentrando a ponto dos ouvintes dizer: senhores, o que faremos então? E Pedro disse: crê no Senhor Jesus Cristo e seja batizado para perdão de pecado e receba o dom do Espírito Santo, porque esta promessa se diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, perto, e a todos quanto o Senhor nosso Deus te chamar. Capítulo 3, versículo 1. Pedro e João agora está subindo para o templo, para a oração, a hora nona. Ora, quem não conseguiu orar uma hora com Cristo, agora tinha a hora da oração, está subindo para orar. Capítulo de número 4 de Atos, versículo de número 8, quando o Sinédrio convoca eles e pergunta: em nome de quem esse moço está curado? A Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer para eles: varões israelitas, vós magistrado e ancião em Israel. Gente, ele está diante da cúpula que tinha matado a Cristo. Mas ele está com ousadia dizendo: seja conhecido de todos vós e de todo Israel, que é no nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram, matando no madeiro, e a quem Deus ressuscitou do morto. É no nome deste que esse moço está curado. E tem mais uma coisa: Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram, a qual se tornou cabeça de esquina. E tem mais uma: em nenhum outro a salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Só tem um nome que pode salvar esse povo, e este nome é o de Jesus. A Bíblia diz que os magistrados fizeram uma reunião extraordinária. Eles disseram: vamos, o que está acontecendo? Que ousadia é essa? Aí a Bíblia diz no versículo 13 que eles conheceram que Pedro e João eram homens doutos, iletrados, porém tinha um mistério na vida dele. Qual o mistério? Que eles haviam estado com Jesus. Quando o texto diz que Pedro e João eram iletrados e indoutos, não significa que eles eram analfabetos. Eram homens que conheciam. Mas no que diz respeito à grande cúpula que ali estava, eles eram leigos. Porque não eram nem um rabino, nem um saduceu, nem um fariseu, nem um essênio, nem um zelote, nem um doutor da lei. Então eram leigos.
bacharelado, 3 horas por noite, 6 dias na semana, e há uma exigência do MEC de 6.000 horas, 6.200 horas aproximadamente, para ser convalidado o bacharelado. Mas Pedro estive fazendo uma conta de 3 anos e meio andando com Cristo, trabalhando, aprendendo diretamente com Ele 12 horas por dia. Pedro teve um curso aí de 15.160 horas. Tudo bem. Então, se você pensar que ele era bacharel, ele era além. Era um mestre além, era um doutorado além. Ele fez 15.160 horas diretamente com o mestre dos mestres, com o Rabi da Galileia. Quando eles conheceram que ele havia estado com Jesus, disse: vamos embora, mas não falem mais esse nome. Pedro disse: não, eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Eu vou continuar falando dele. Capítulo 5, versículo 2 de Atos, Pedro está pregando, Ananias e Safira chega mentindo, ele diz: você não mentiu aos homens, mentiu o Espírito Santo, vai morrer. Pronto, caiu e morreu. Ousadia. Capítulo de número 5, versículo 15, o texto propõe alguém chegar e dizer: não quero, o senhor pode pregar na minha igreja semana que vem, estou agendado. O mês que vem, diz: também estou agendado. E o ano que vem, diz: não tem mais agenda. E daqui a 2 anos, diz: não tem mais agenda. Mas, pelo amor de Deus, aonde é que o senhor vai passar quando sair daqui? Ele disse: estou saindo e vou na casa da irmã Maria fazer um culto lá. Aí o irmão sai gritando: pessoal, o irmão dele não pode pregar na nossa igreja esse ano, porque está muito agendado, mas traga enfermo, endemoniado, aleijado, coloque aqui no caminho, porque se a sombra de Pedro alcançar, ele tem cura. Vai ter milagre, vai ter prodigio. Ele não pode vir, mas ele vai passar, e se alcançar a sombra dele, é isso que Jesus quer fazer com cada um de nós aqui. Ele quer de nós aqui esta noite. O Jesus de Pedro é o Jesus com a qual nós estamos pregando aqui. Ora, bacana, chura, ousadia da parte de Deus para pregar, para cantar, para falar abertamente, exatamente no seu nome. Glória a Jesus. Capítulo 6, versículo 2, a igreja cresce. Uma murmuração acontece. Pedro com os 11 se reúne e resolve levantar os 12 diáconos, os 7 diáconos. Capítulo de número 8, versículo 14, em Samaria o Senhor começa a salvar. Pedro e João é enviado lá para orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Capítulo 9, versículo de número 32 de Atos 33 e 34, Pedro chega em Lida, e lá o irmão Enéas estava 8 anos de cama. Pedro deu uma olhada e disse: irmão Enéas, o Senhor Jesus te dá saúde, levanta dessa cama. E o Enéas levantou. Esta noite Jesus que curou Enéas está aqui, e ele te dá saúde. Receba saúde, receba saúde em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Eu recebo a autoridade dos céus para ministrar sobre a vida. Receba a tua cura em nome de Jesus.
O que o texto propõe é que ela tinha agulhas e linha, porque era costureira. Mas o que sabia fazer, fazia com perfeição e costurava para as irmãs. Morreu! Alguém chega para Pedro e as irmãs choram e diz: essa roupa foi ela que fez. Mulher piedosa. E Pedro sai de Jope, ou melhor, sai de Lida e vai para Jope. Chegando em Jope, ele sobe e vai lá no quarto onde colocaram a irmã Dorcas. Dobra o joelho e diz: Jesus, uma mulher dessa não pode morrer. É uma mulher que faz a tua obra com perfeição. Ressuscita Dorcas, Jesus. Ressuscita essa mulher, Jesus. Faz ela viver, Jesus. Ei. E a irmã Dorcas começa a se mexer, a sentar. Oh, glória. Pedro pega Dorcas pela mão, desce lá no primeiro andar. Oh, glória. A mulherada está embaixo chorando e Pedro disse: não chora não. Dorcas não está morta. Dorcas está viva e vai continuar trabalhando para o Senhor. O inimigo tem apostado em matar muitas Dorcas que está entre nós, mas o Espírito do Senhor vai entrar e vai colocar Dorcas de pé. Dorcas vai voltar a trabalhar, porque tem uma razão para resolver. Chama Pedro. Está na casa desse irmão que fica perto lá da porta, onde a Dorcas está. Deus me deu o prazer de por 2 vezes estar em Jope. E naquele lugar, Pedro está na casa do Simão. E o Senhor falou ao moço centurião, que estava em Cesareia Marítima. Ele queria entender. Um homem que ainda não conhecia quem era Jesus a íntegra, mas já tinha visão, via anjo, buscava a Deus, tinha a presença de Deus, e o anjo aparece e vai chamar Pedro. Gente, olha o Pedro, que pregava e acreditava na salvação só dos que participavam da circuncisão e do conceito judaico. Pedro está orando, vê a visão, o Senhor diz: vai chegar um moço que vai com eles. E o moço chega e diz: olha, Cornélio mandou me chamar. E quando ele vai para a casa de Cornélio, chegando lá, capítulo 10, versículo 29, 30, 31, 32, 33 e 34. Quando Pedro se apresenta no versículo 32, Cornélio vai dizer para ele no versículo 33: logo mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Todavia fizeste bem, e todos nós estamos aqui para ouvir de Deus tudo o que Deus te ha mandado. E aí, quando Pedro viu aquilo, ele abre a boca no versículo 34 e diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Essa é agradável em qualquer lugar e povos lhe dá o reino. Pedro vai pregando, e quando Pedro vai pregando, o Espírito Santo caiu na casa do Cornélio e todos foram batizados. Pedro batiza-os com água. E aí, no capítulo 11, Pedro vai explicar para os irmãos em Jerusalém o porquê que batizou a casa de Cornélio, uma vez que ele pregava que a salvação tinha que haver proselitismo, tinha que se converter ao judaísmo. O Senhor trabalhou na vida de Pedro de uma forma linda. Capítulo 12, ele é preso. Estando preso, Herodes queria matá-lo. Capítulo 12, versículo 5, diz que Pedro era guardado na prisão, porém a igreja fazia contínua oração a ele, a Deus. De noite, alguém diz: Pedro, amanhã Herodes vai te levar e vai mandar matar. Ele diz: como que é o negócio? Não. Eu tenho promessa de Deus, estou no centro da vontade de Deus, e Deus me fez uma promessa, que eu vou ficar velho. Quando eu for velho, eu vou estender minhas mãos e eu vou colocar cá, alguém vai colocar a capa em mim. Então dá licença, gente, boa noite para vocês. Tirou a capa, tirou o sapato, deitou, e a Bíblia diz que Pedro dormia com profundo sono. Se fosse eu e você que estivesse preso, sabendo que no dia seguinte iriam morrer, você tinha condição de dormir? Eu não dormia nada, a gente orava o noite todo. Pedro está dormindo.
que ainda não tinha se cumprido a promessa de João 21, versículo 18. Você vai ficar velho e vai colocar a capa, e alguém colocará a capa e você te levará para o lugar que você não quer ir. Segue-me! Passou no primeiro portão, no segundo portão, quando chega no grande portão, ele está dizendo: eu estou tendo uma missão. Quem que vai abrir o portão, o grande portão que dá acesso à cidade? A Bíblia diz que o portão abriu automaticamente. Naquela época já tinha controle remoto no céu. O Senhor abriu o portão automaticamente. Pedro saiu daí para a casa da irmã Maria, bate na porta, pode dar uma olhada, jovem, viu Pedro, se alegrou, não abriu, e disse: mamãe, Pedro está aí fora. A mãe que está orando para Jesus libertar Pedro disse que nada, menina, é o seu anjo. Disse que não é Pedro. Disse que nada, ele está com 16 soldados lá. E Pedro insiste em bater. Aí a segunda que estava orando disse: não é ele não. A menina disse: mamãe, você não está orando para Jesus libertar Pedro? Disse: é. Então ele já está liberto. Tomara que a gente ore e quando acontece milagre a gente não acredita. Abriram a porta, começaram a glorificar. Pedro fez silêncio. Isso que Jesus fez foi tremendo. 2 soldados estavam amarrados comigo, as amarras caíram, o primeiro portão se abriu, o segundo, o terceiro, o grande portão abriu-se automaticamente, e eu estou aqui para contar o que Jesus fez, porque estou no centro da vontade. Gálatas capítulo 2, versículo 9 diz que Pedro se tornou a coluna da igreja primitiva. E anos depois Pedro está escrevendo aqui para esta igreja, ou para os dispersos em Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, em Bitínia. E Pedro, ao pregar, Pedro, ao falar para essa igreja o que Cristo fez por ela, Pedro agora vai mostrar como elas devem viver uma vida digna, como eleitos segundo a presciência de Deus. No caso aqui, a igreja. E o tema de vocês, que vocês escolheram, é como ter uma vida centrada em Cristo, com temor e adoração. E o nobre pastor colocou como tema os versículos 13 ao 21 do capítulo 1. E a pergunta é: como ter uma vida centrada em Cristo? Primeiro, no versículo 13, nós aprendemos que para termos uma vida centrada em Cristo, precisamos ter os lombos cingidos. O nosso entendimento. A Bíblia diz: portanto, cingindo os vossos lombos, cingindo os lombos do vosso entendimento, ser sóbrio e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa para nós vivermos esse tema, como ter uma vida centrada em Cristo, com temor e adoração a Deus, precisamos, em primeiro lugar, termos cingido os lombos. E Paulo, quando escreve aos Filipenses, ou melhor, quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, versículo 14, na armadura de Deus, ele diz: estejam cingidos os vossos lombos com a verdade, e a verdade é Cristo. Então, para mim viver uma vida centrada em Cristo, eu preciso viver com os lombos cingidos nessa verdade que é o próprio Cristo. A segunda coisa que precisamos viver e ter para termos uma vida centrada em Cristo é termos esperança inteiramente na graça de Deus, conforme o versículo 13 ainda. Viver, esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Cristo Jesus, e esperar inteiramente na graça, se fortalecer nela. 2 Timóteo 2 e 1, Paulo diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Essa noite, se quisermos viver uma vida centrada em Cristo, precisamos nos fortalecer, termos esperança e nos fortalecer nesta graça que há em Cristo Jesus. E eu estou aqui como profeta de Deus para dizer: seja fortalecido em Cristo. Se fortaleça em Cristo. Nos fortaleçamos em Cristo. Em terceiro lugar, se quisermos viver uma vida centrada em Cristo, em bom temor e adoração a Deus, precisamos viver como filhos obedientes.
Versículo de número 14: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossas ignorâncias. Então precisamos ser filhos obedientes a Deus, naquilo que tange a sua palavra. Em quarto lugar, se quisermos viver uma vida centrada em Cristo, com temor e adoração a Deus, precisamos entender o versículo de número 15: sermos também santos. A Bíblia diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Sede separado, santo para a obra, santo para o objetivo final. Entendendo que somos propriedade peculiar dele, somos propriedade exclusiva de Cristo, somos separados e santificados para ele. E eu estou correndo, pois o tempo já me manda parar, e eu encerro dizendo para a igreja do Senhor Jesus Cristo que quisermos viver uma vida centrada em Cristo, precisamos reconhecer que foi pago um alto preço na cruz do Calvário por nós. Versículo de número 18, ele vai dizer: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa boa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Cristo Jesus, antes do mundo ser formado, ele já era conhecido como cordeiro. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8, diz que ele foi morto desde a fundação do mundo, mas ele é conhecido antes da fundação do mundo. E eu encerro dizendo para os irmãos: o Cordeiro de Deus, ele é suficiente para alcançar povos, tribos, nações e línguas. Capítulo de número 22 do livro do Gênesis, versículo 13: o Cordeiro, ele morreu no lugar de Isaac, portanto, no lugar do indivíduo. Capítulo 3 do livro do Gênesis, versículo de número 21: o Cordeiro morreu no lugar do casal, no lugar de Eva e Adão. Capítulo 12 do Êxodo: o Cordeiro morreu, nos versículos 1 a 4, no lugar das famílias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 9, ele morreu em lugar da nação. Isaías capítulo 53, versículo 1 a 7, ele morreu para todo que crer no seu nome seja salvo. E João capítulo 1, versículo 29, ele morreu pelo mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado não só do indivíduo, que tira o pecado não só do casal, que tira o pecado não só da família, que tira o pecado não só da nação, que tira o pecado não só dos que crêem no seu nome, mas o alcance do Cordeiro é o mundo. Ele tira o pecado do mundo. Portanto, se quisermos viver uma vida centrada em Cristo, com amor, com adoração e dedicação em Deus, precisamos entender que foi pago um alto preço, e o alcance do Cordeiro é o mundo. Ele pode salvar o indivíduo, pode salvar o casal, pode salvar as famílias, pode salvar a nação, mas ele alcança o mundo, porque ele tira o pecado do mundo, e é dele, por ele, para ele, que são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a coordenação deste evento, Deus abençoe o nosso pastor presidente, e que entendamos, fomos chamados para vivermos uma vida centrada em Cristo, com adoração, vivendo uma vida em Deus. Que Deus abençoe o seu povo. Eu gostaria que vocês curvassem a cabeça de vocês aonde estão. E eu quero orar a Deus neste minuto que me resta. Querido Jesus, eu oro a Ti com a Tua igreja nesse momento.
eu falei para a igreja do Senhor, no tema que a diretoria executiva escolheu para essa festividade, para esse congresso. Nós aprendemos, Senhor, da Tua palavra, a vida do homem a quem o Senhor chamou e o que o Senhor fez por intermédio dele. Nós falamos também e aprendemos que fomos chamados para vivermos uma vida centrada em Ti. A Tua igreja aqui está, Senhor. Os Teus filhos e filhas, que a Tua mão continue estendida sobre a vida de cada um e de cada uma. Que o Teu nome seja glorificado em nós, por nós e através de nós. Que as Tuas mãos estejam sobre a diretoria, sobre a vida de cada membro, sobre a vida de cada um dos Teus filhos. É a minha oração que é feita no nome de Jesus. Amém.